assistindo aqui, nós somos da Igreja do Evangelho Quadrangular de Limeira, capital das semijoias, e queremos abençoar você que está assistindo essa programação, esse espaço que Deus nos deu. Ontem inauguramos aqui, foi uma bênção com o pastor Ademar de Campos, e hoje, já cedo, estamos fazendo um programa, porque Deus é que faz as coisas, e eu estou muito feliz. A gente está aqui com uma galera reunida da igreja, e eu sei que tudo que Deus faz, Ele está sempre acrescentando cada vez mais, diante da nossa insignificância, mas Deus, Ele é poderoso e nos ama, e nos faz filhos amados, né? Então, para mim, uma alegria, você que está assistindo, compartilhe, mande o seu recado, sua pergunta. A gente vai ter uma pessoa muito especial, um parente meu primo, que vai estar aqui hoje de manhã, juntamente com todos aqui, a EB Band, que tem sido uma alegria. Isso aqui é um sonho, viu, gente? Eu não sou apresentador, não sou Danilo Gentili, nem Jô Soares, nem ninguém. Mas eu sei que eu tenho Jesus na minha vida. Eu sei que eu tenho o Espírito Santo na minha vida. E se você fala, poxa, mas esse cara é feliz mesmo, eu sou feliz. Pode ter certeza. Sou feliz porque eu tenho Jesus. E hoje a gente quer fazer um programa descontraído, um programa de informação. E que você que está aí no seu celular, no seu tablet, no seu computador, você assista com a gente e que fica aí com a gente, que você vai ter coisas que vão acrescentar na sua vida, você vai ser edificado. Então, hoje, nós estamos aqui com meu primo, meu amigo. Ele é mestre em teoria do direito, autor, pastor, pesquisador, lateral direito, não, ele é centroavante. Recebam com honra meu grande primo, meu grande amigo, Davi Lago! Meu querido, obrigado, viu? Por favor. Pastor, você quer dar uma de Jô Soares? É o que tem para hoje, a gente não bolou alguma coisa aí do primo. Que bom estar com você aqui, rapaz. Alegria, primo. Olá a todos que estão assistindo, que estão aqui, a banda. E ao meu grande primo, pastor e amigo, Ciro Lago. Família Lago arrebentando, graças a Deus, né? Pastor Ciro Lago, meu pai, grande referência, família Lago. Tem muitos lagos aí sendo usados por Deus, né, primo? Tem muito lago em tudo que é igreja, é impressionante. Eu sempre falo isso, que na nossa família, muitos pastores, muitos plantadores de igrejas, na igreja metodista, presbiteriana independente, batista, Assembleia de Deus. Se bate na árvore, na frente de uma família Lago, cai 4 mangas e 24 pastores evangélicos. É impressionante. Glória a Deus! É nóis! Que benção! Isso aí é uma maravilha, né? A gente ter isso no sangue. E é um primo, eu não sabia, porque a gente via na internet você se destacando com a sua inteligência, a sabedoria que Deus tem dado para você. E a gente não sabia que era primo, mas nós somos primos mesmo. Mas você nasceu num lar cristão? Sim, então, a família... Davi. Eu venho aí de uma geração de plantadores de igreja. Meu pai e minha mãe, plantador de igreja, meus 4 avós, né, os 2 casais... foram servos de Deus, e os meus 8 bisavós foram plantadores de igreja. Então, por exemplo, o Lago vem do pastor Anísio Pereira do Lago, da primeira igreja presbiteriana independente em São Caetano do Sul. Mas também tenho parentes na Batista de Lucélia, né, Batista da Lapa, em São Paulo. E hoje, a minha filha também, né, nasceu num lar, a gente mantém aí esses princípios. Eu falo que eu não tenho um berço de ouro, mas eu tenho um berço de oração. Glória a Deus. Você sempre escreveu, desde pequeno, teve esse dom para escrever? Sim, eu sempre gostei muito de escrever. Eu fui criado, né, no meio dos livros, né? O meu pai, ele sempre teve assim, a biblioteca em casa e me incentivou a ler, a pesquisar. Ele me deu, quando eu era criança, a enciclopédia Barça de presente. Eu ficava vendo. Eu lembro da Barça. Aí eu gostava tanto que depois ele comprou a enciclopédia Mirador, eu ficava vendo a enciclopédia Mirador. Então, desde menino,
eu sempre tive esse interesse muito grande pelos livros, e aí quando eu tinha 8, 9 anos de idade, eu inventei até uma editora em casa, né? Eu fazia os livros à mão, escrevia os livros à mão, e era uma brincadeira. Quando eu fui para Belo Horizonte, a nossa família se mudou para Belo Horizonte, eu nasci em São Paulo, capital, e a gente foi em 98 para Belo Horizonte. Eu tinha 12 anos de idade. Lá, nós fomos acolhidos pelo pastor Jorge Linhares, Sim. na Igreja Batista Getsemane. E o pastor Jorge Linhares sempre publicou muitos livros e livretos e livros. E ele sempre falava isso comigo também. Ó, você precisa escrever, olha só, quando você escreve, o livro alcança pessoas, né? Em outra época vai alcançar, o livro continua, você vai passar, os livros vão ficar. E aí, quando eu tinha 19 anos, eu escrevi o meu primeiro livro, um livro de treinamento para os obreiros do Ministério com Jovens, chamado Salva Vidas, como ser um jovem radical e ativo no reino de Deus. E aí, nenhuma editora queria publicar. Aí você procura a gráfica e publica você mesmo, né? Aí eu mesmo publiquei. E aí, conforme a gente foi estudando, fiz o curso de Direito, etc., foram mudando também os interesses, os assuntos foram ampliando. E aí eu tive a alegria, né? Há 2 anos, a editora Mundo Cristão fez o convite para escrever o livro junto com o Dr. William Douglas, e aí nós escrevemos o primeiro livro publicado por uma editora, que foi o livro Formigas. É mais ou menos essa a história. Você sabe que eu estava pensando hoje, cedo, até comentei com os pastores, a gente está tendo uma mentoria aqui de pastores, inclusive meu primo vai falar com eles, sobre essa questão. Tem gente que não gosta de ler, tem gente que não gosta de escrever, né? Você vê que nosso companheiro não gosta de ler, né? Dizem que ele está lendo lá nesse momento. Mas por quê? Porque leram livros ruins, né? Então, o primeiro acesso que teve acesso a um livro ruim, então ele acha que todo livro é ruim. E assim também a gente acha que as pessoas têm acesso a pessoas que são pessoas ruins, pessoas que te machucaram, pessoas que te traíram, te fizeram mal. Então você generaliza e fala que todas as pessoas são ruins. Então a pessoa prefere ter um cachorro, prefere cuidar de algo que lhe dê afeto, né? Então aprender, não desista de ler, não, né? Ler é muito importante. Se achar um livro que... Existem livros adequados para os momentos. Às vezes as pessoas também, elas criam tantas dificuldades para ler, como se ler tem que ser um hábito mais natural. Por exemplo, eu vou fazer uma viagem de avião, vou ficar 2 horas, 1 hora Sim. no avião. Então, às vezes, eu já levo um livrinho pequenininho que dá tempo de ler nesse período, e desse modo sempre andar também perto de livros. Hoje tem tablet, você pode ler. E o aumento da leitura é o aumento da nossa capacidade de pensar. Ler é pensar, né? Ler é ouvir, ler é conhecer novas realidades. É muito importante a leitura. Você sabe que você é uma influência na nossa geração agora. Escreve em jornais grandes, se relacionando com pessoas influentes. Por você ser uma referência dessa nossa geração, você tem influenciado muitos jovens em busca do conhecimento. Qual a sua importância de ser uma referência? Assim? Eu acho assim, pastor Ciro, eu acho que o chamado para influenciar é o chamado de todos os cristãos, né? As metáforas que Jesus usava, as metáforas do Novo Testamento são assim, né? A luz dissipa as trevas, ela muda o ambiente. O sal, ele altera o sabor do alimento, né? O perfume, nós somos o aroma de Cristo, ele altera a atmosfera. Então, o cristão, ele é chamado para fazer diferença. E Jesus, ele coloca, inclusive, uma reprimenda. Ele fala: se vocês não tiverem sabor, vocês vão ser lançados fora e pisados pelos homens. Aí nós viramos tapa-buraco. E nós não estamos aqui para ser tapa-buraco, nós estamos aqui para testemunhar. Então, assim, nós não devemos ter medo disso. Aliás, isso é ser fiel à nossa identidade como cristãos, né? O que eu percebo é que às vezes tem um entendimento bíblico dessa questão da influência. A pessoa querer a visibilidade pela visibilidade, a fama pela fama, o que não é o projeto de Deus. O nosso projeto é, como você disse na abertura do programa, é glorificar a Deus, é testemunhar Jesus. Nós somos testemunhas de Cristo, né? E não de nós mesmos, né? Nós não falamos por nós mesmos. Então, eu vejo acessos, às vezes, que Deus dá a todos nós. Nós temos que encarar isso com muita seriedade, com muita responsabilidade, e lembrando, isso não nos desviar do foco, né? Paulo fala: tive muito, não tive nada, mas tudo posso naquele que me fortalece. É manter essa mentalidade, né?
nós somos mais do que bem-sucedidos, nós somos bem-aventurados. Amém. O pessoal está perguntando na internet aí, Adriana? Deu? Tá no YouTube, fizeram algumas perguntas? Né? Você que é do YouTube, do Facebook, que nós estamos conectando daqui a pouco, faça suas perguntas. Em 2016, você lançou o livro Formigas, e esse livro é um best-seller. Fala um pouco de nós, da sua inspiração a escrever esse livro junto a William Douglas. O que você podia falar para nós do livro Formigas? Foi um convite do Dr. William Douglas, um amigo querido, o Dr. William. Ele é juiz federal lá em Niterói, um palestrante bem requisitado, um sujeito incrível, um amigo querido. E aí ele me convidou, Davi, a gente podia fazer um livro juntos, né? E ele tem muitos livros sobre isso, como passar em concurso, sobre produtividade, sobre estudo. E eu, até então, na época, o foco da minha atividade tinha sido como pastor de jovens. Então eu tinha uma série de pregações sobre as formigas na Bíblia, provérbios sobre as formigas. Então, mais ou menos, nós juntamos as ideias, né? E é um livro que fala, então, sobre fé e trabalho na Bíblia a partir do texto de Provérbios. 10 lições sobre trabalhar na Bíblia que são aplicadas a qualquer pessoa. E aí, graças a Deus, o livro teve uma boa aceitação. Que bênção. Foi através da sua formação em Direito que surgiu esse interesse desse livro aqui que você está falando aqui. Esse novo, o seu último lançamento, né? Esse é o livro novo, a gente lançou essa semana, aqui em São Paulo, quinta-feira passada, agora, essa semana, e continua meio que na linha do Formigas. O Formigas fala sobre fé e trabalho. E esse livro novo, Brasil Polifônico, nós estamos falando agora sobre a nossa fé e a cidadania, a participação na vida brasileira. Chama-se Brasil Polifônico, os vários tons, né, as várias formas de atuação, né, do Brasil. Sim, exatamente. A palavra polifônico, ela é de vários sons, várias vozes, sons, né? Várias vozes. Nós somos hoje quase 210 milhões de brasileiros, né? E uma das coisas tristes é que às vezes as pessoas não conseguem conversar mais, né? Aí ficam aí vários monólogos, cada um falando sozinho, e quando fica todo mundo falando sozinho, cada um falando com si mesmo, um alienado do outro, isso é um suicídio para o país, né? Isso é dar um tiro no pé. A sociedade não tem como avançar se cada um só pensa em si. Então, a tentativa do livro é jogar um pouco de luz nessas questões, e nós começarmos a conversar um com o outro. Esse livro vem também de uma palestra curta, de 8 minutos, que eu fiz no TEDx, né, no TED Talk, no TEDx, lá em Nova Lima, em setembro de 2017, que nós falamos justamente sobre isso, a diferença é normal, o que é anormal é a violência, ninguém conseguir conviver mais um com o outro. Então, temos muito mais coisas que nos unem como nação brasileira do que nos separam, mas parece que hoje só importa o poder pelo poder, a disputa pela disputa, e isso vai destruindo a nação, literalmente, né, no centro de São Paulo. Olha que situação triste. Literalmente é um símbolo do que está acontecendo. Caindo os prédios, caindo a República, caindo tudo. É verdade. E pegando a igreja do lado, que tinha uma igreja luterana do lado, e levando a igreja do lado, literalmente. Então, assim, é um símbolo do que está acontecendo na nação. Então, se a gente não começar a conversar, levar a sério essas questões, né? E aí eu falo, por exemplo, a partir do nosso meio, a voz dos protestantes, que hoje são quase 1/3 da nação. Então não dá mais para as igrejas evangélicas fingirem que o Brasil é um detalhe, que não existe o Brasil, e não dá mais vice-versa, para todos os evangélicos não sabem de nada que estão falando. Não, está na hora de amadurecer essa conversa e as partes se respeitarem e a gente resolver os problemas concretos. Então o livro vai nessa direção, primo. E quebrar uns paradigmas, essas ideias de que igreja não se mistura com política. A gente não vive numa redoma de vidro. Sim, são coisas simples. São vários preconceitos que precisam cair, né? O preconceito ele não contribui com nada. Por exemplo, de um lado tem evangélicos e cristãos que falam assim, não,
ajudar o próximo é coisa só de gente santificada e crente, o ateu não ajuda ninguém, isso não existe. É só você ler uma linha de história da humanidade que você vai ver que não é assim, que tem pessoas que às vezes não acreditam em Deus. O Betinho era um ateu que foi um dos maiores ativistas cívicos da história do Brasil, né? E o outro lado, e aí tem pessoa, por exemplo, mais cética, que fala assim, não, crente não pensa, né? Crente é tudo alienado. Basta ler mais uma vez um parágrafo da história da ciência e descobrir que, por exemplo, todas as universidades norte-americanas que detêm os maiores prêmios científicos em quantidade e qualidade, foram fundados pela igreja evangélica, né? Inclusive Harvard, era um pastor, John Harvard, né? A Universidade de Columbia, Nova York, o lema dela é, pela tua luz eu posso ver a luz. Então, são preconceitos de todos os lados que precisam urgentemente ser superados pelo bem de todos, né? O Brasil não tem a ganhar com preconceitos, pensamentos completamente ultrapassados que não têm a ver com a realidade. São, apesar de tudo, pensamentos mentirosos. Então a gente tem que jogar luz nessas questões, entender, né, o nosso papel como cidadãos também e respeito mútuo, né? Isso é importante. Aliás, a gente está vivendo um momento tão turbulento, né, Davi? A gente não sabe o que vem pela frente aí e a gente tem que estar antenado com conhecimento e atuação também, né? Por isso que é importante esse conhecimento. O que você acha que falta para a nossa geração alcançar essa sua integridade, as esferas da sociedade, para impactá-las como cristãos? O que está faltando? Eu acho que a gente pode pontuar algumas coisas. Por exemplo, a primeira é entender a nossa dupla cidadania, que é uma coisa bem clara no Novo Testamento, né? Paulo, por exemplo, quando ele começa escrevendo as cartas, ele fala assim, aos amados irmãos que estão em Cristo, em Éfeso. Então nós estamos em Cristo como igreja, como realidade espiritual, mas nós estamos em Limeira, em São Paulo, no Brasil, na América do Sul, no planeta Terra, né? Nós estamos na Terra, nós somos o sal da Terra, nós não somos o sal do céu, né? Por isso que não é o livro, eu sempre repito isso, né? Não é o livro, gente, vamos abrir a Bíblia, um palpite dos apóstolos, capítulo 12, né? Vamos ver, ideias dos apóstolos, capítulo 4, né? Não, é atos, são atitudes concretas. O Evangelho se caracteriza justamente por Deus ser Emanuel, Deus conosco, Deus aqui, Deus presente. Então, essa acho que seria um primeiro ponto, entender que nós temos uma dupla cidadania, uma cidadania espiritual e uma cidadania terrena, e Jesus Cristo diz explicitamente, dai a Deus o que é de Deus e a César o que é de César. Então nós temos deveres como cidadãos, nós temos deveres como brasileiros, nós temos deveres como pessoas que coabitam com outras pessoas de outros credos, de outras fés. Então essa é uma primeira compreensão, que nós não devemos misturar as coisas. E uma segunda coisa é entender que nessa esfera da cidadania, as ferramentas políticas, elas são ferramentas, como o telefone celular, como esse programa, como um instrumento. São instrumentos que podem ser usados para o bem e para o mal. A política não deve ser nem deificada, divinizada e nem demonizada, né? Elas são ferramentas. Então, é um processo, eu acho, de educação cívica que a igreja evangélica precisa e a sociedade brasileira como um todo. Um processo de entender que, envolver nessas questões, todos têm a ganhar. Não envolver nessas questões e ficar só falando com o fígado em vez de pensar, todos têm a perder. Você acha que o cristão hoje, diante desse cenário político que a gente está vendo, ele tem que se posicionar mesmo? Sim, sempre teve que se posicionar. É que tem gente que quer se alienar. Não, ele tem que se posicionar, mas usando as linguagens corretas, respeitando as esferas que a própria Bíblia traça para a gente, né? A Deus o que é de Deus, a César o que é de César. Por exemplo, quando Jesus estava diante de Pilatos, Pilatos fala assim para Jesus, você não sabia que eu posso mandar soltar você, prender você? Você não sabia disso? Aí Jesus fala, não, eu sabia. Mas você não vai fazer nada que o meu pai não permitiu você fazer, porque o meu pai é chefe do seu chefe, meu pai é o chefe de tudo aqui. Então, quer dizer, Deus está no controle de todas as coisas, e a Bíblia diz em Romanos 13, em vários textos, que as estruturas de poder não escapam do controle de Deus, mas elas têm ali a área da decisão, a área da ação de cada um de nós, e Jesus reconhece isso na sua fala, é uma tensão que existe. Então, nós devemos entender isso. O Brasil, por exemplo, você falou de cristãos, vamos ampliar, sair só dos evangélicos, né, os cristãos.
cristianizado, o Brasil sempre foi, desde o início, né? 87% dos brasileiros são cristãos, né? Olha o nome dos estados: Espírito Santo. Eu não sei se você viu, primo, eu não sei se vocês viram, mas mês passado um traficante chamado Capeta, ele foi preso no Espírito Santo. Só no Brasil que acontece isso, né? O Capeta foi preso no Espírito Santo. É uma coisa bem brasileira, porque olha o nome do estado: São Paulo, né? Olha o nome, olha o nosso maior símbolo, né? É o Cristo Redentor, né? Olha o nome do livro do Machado de Assis, Esaú e Jacó. Então o Neymar faz o gol, ganha a Olimpíada, 100% de Jesus na testa dele. Cristianizado, o Brasil já é. O Roberto Carlos está cantando até hoje, Jesus Cristo, eu estou aqui, né? Ele está cantando isso. Então, quer dizer, o nosso problema não é ter mais cristianismo nominal. Já tem 85, o Brasil já é a maior nação cristã do mundo, em termos religiosos, em termos nominais, né, na cultura brasileira. O que está em discussão hoje é como que nós podemos agora salgar esse lugar. Verdade. Não precisamos mais de cristãos nominais, não precisamos de tirania evangélica. Ao contrário, nós precisamos jogar luz nas discussões políticas e trabalhar politicamente que as coisas vão ser resolvidas. Então, eu acho que o que falta talvez seja isso. Nós temos que entender que se você entrar numa universidade, eu quero falar de Jesus na universidade, aí sobe em cima de uma mesa e começa a gritar. Tudo bem, você gritou, você pagou um mico ali, você gritou ali, tudo bem. O cômputo final disso aí poxa, o pessoal realmente aqui é fanático. O pessoal agora, eu quero honrar Deus na ciência. Se torne um cientista. Estude 10, 20 anos para você entender as teorias e Deus usar a tua vida ali. É assim que se influencia. A ciência é uma linguagem, você tem que entrar nessa linguagem, né? A política é outra linguagem. Não adianta ir no grito, na marra. Não adianta tentar mudar. Eu vi um menino falar assim comigo, assim: pastor, está na hora da gente ter um presidente da ONU cristão. Eu falei: começa que a ONU não tem presidente, é secretário-geral da ONU, não tem nem presidente. Então, percebe? Fica um papo infantil, assim, vamos mudar, por mudar. Não é assim que as coisas funcionam. Então, existe um Estado democrático de direito, existe uma Constituição, existe uma história do direito, existe todo um arcabouço de como é que as coisas não caíram assim de repente, né? A gente vem de um século marcado por mortes, pela Primeira e Segunda Guerra Mundial. Então, tem toda uma lore, tem toda uma construção para chegar nesse momento. E aí, simplesmente, não basta nós ignorarmos. Não, tudo, nada mais presta. Não. Temos que reter o que é bom. Temos que ter essa capacidade também, acho, primo, de saber separar as coisas. Isso é algo tão cristão, né? Jesus, por exemplo, ele era contra os fariseus. Mas Jesus, ele sabia ver o que tinha de bom nos fariseus. Ele fala: o que eles estão falando está certo. Agora, não faça o que eles estão fazendo porque eles não praticam o que vivem. Mas o que ele está falando está certo. E a criança, ela não consegue ver isso. É tudo daltônico, é tudo binário, é tudo ou não é. Existem coisas na vida que é ou não é. A mulher, eu estou um pouquinho grávida. Não, ela está grávida ou não está. Só que existem outras coisas na realidade. A realidade é mais complexa. Existem coisas que têm nuances. E a hipocrisia impede de ver, né? Tira a trave do teu olho. Aí nós nos tornamos cegos, surdos, por causa da inveja, por causa do ódio, por causa da hipocrisia. Então, se a igreja deixar de ser hipócrita, se a igreja deixar de ser odiosa, se a igreja deixar de ser, assim, ela deixa de ser surda. O Sinédrio apedreja Estevão por inveja, de acordo com Atos. E eles tinham inveja de Estevão. E eles taparam os ouvidos e apedrejaram. Então, a igreja não pode tapar os ouvidos. Caim matou Abel, Deus falando com ele. E ele não queria ouvir. Então, quando nós deixamos de ouvir, de ver o que está acontecendo, nós nos tornamos alienados, nós nos tornamos bichos. E Jesus não nos chamou para isso. Jesus nos chamou para que caiam as escamas, sim, igual caiu dos olhos de Paulo, né? Ele dava voto para matar as pessoas. Aí ele foi para Damasco para ofertar a vida, falar de Jesus. Eu acho que esse é o caminho. Eu acho que encerro essa pergunta com essa frase: ser um cristão com uma conversão genuína, de acordo com, por exemplo, o exemplo de Paulo, é mais do que a mudança de rota. Conversão é a transformação do viajante. Paulo, a gente às vezes aprende que não, conversão é 180 graus. Isso é inversão. Até na etimologia. Inversão é virar ao contrário. Uhum. Invertere, né? Conversão é virar é virar junto com alguém.
Então, o cristão não é alguém que estava indo numa direção e foi para outra direção. Isso não é um cristão, isso não é conversão. Porque não é o que entra que contamina, Jesus falou, é o que sai. Eu posso ser uma pessoa impura e ir para um lugar fazer coisas erradas. Vou para a guerra matar os outros. Aí eu posso vir para a igreja, eu continuo impuro e matando as pessoas dentro da igreja. Então, Paulo estava indo para onde? Para Damasco. O que aconteceu com ele? Ele fala que ele saiu das trevas para a luz, do poder de Satanás para o poder de Deus. E ele continua indo depois para Damasco, mas para falar, agora é um novo Paulo, para anunciar a vida. Então, muitas vezes, os jovens estão estudando, falam assim, eu vou ser um jornalista. Aí ele fala assim, não, eu vou largar tudo para virar agora eu vou ser um missionário lá no fim do mundo. E aí nunca nós temos jornalistas cheios de Deus, nunca nós temos pessoas lá com ética, nunca vai ter... Não, eu ia ser um político, eu quero ajudar, política com P maiúsculo, eu quero ajudar as pessoas. Aí não, agora eu sou de Deus, agora isso aí é coisa da terra, isso é coisa... Eu agora vou ficar lá no fim do mundo. Aí, nunca nós temos pessoas na política para salgar a política. Então eu acho que é isso que nós temos que entender. O cristão é sal e luz onde ele estiver. Amém. É importante ter essa metanoia, pois não? Temos uma pergunta aqui no YouTube. O senhor Pastel pergunta: Senhor Pastel, como devemos proceder para que a visão da igreja atual mude e possamos elevar o nosso entendimento, entrando em vários âmbitos, como político, por exemplo? Eu acho que isso, assim, a visão da igreja, o cabeça da igreja é Jesus, os olhos são os olhos dele. Então, quem olha, quem dá visão é o próprio Senhor. Nós somos o corpo, nós somos... Né? Mas eu penso assim, em termos práticos, é esse tipo de coisa que a gente está fazendo aqui. É simples, é um trabalho de esclarecimento, é um trabalho de sentar, é um trabalho da gente conversar. Eu acho que é um trabalho, senhor Pastel, é o trabalho de estar à mesa, de reunir as pessoas à mesa. É um trabalho de amadurecimento, né? É importante a gente entender também o seguinte: a igreja não é um partido político. Verdade. Os primeiros cristãos, eles viveram numa época muito pior do que a nossa. Eles eram assassinados pelo imperador romano, entendeu? E eles não saíram vamos fazer um partido político. Essa é uma tensão que existe, que nós temos que entender. A igreja tem um trabalho de glorificar a Deus, de testemunhar Jesus, de adoração, de discipulado, de comunhão. Agora, Deus levanta indivíduos, pessoas com o chamado, com o dom para todas as esferas. Então, o trabalho da igreja está lá em Atos 4. Ela tem que edificar os santos, para amadurecer, aperfeiçoar os santos. Nos ministérios, cada um... O papel da igreja é orar, é cumprir o papel dela, dedicar a palavra, a oração, para ela não se distrair. Porque se a igreja for bíblica, quanto mais bíblica a igreja for, mais oração e adoração tiver, naturalmente ela vai gerando jovens, pessoas vocacionadas, uma teologia saudável, como Paulo diz, a sã doutrina. Existem doutrinas doentes, existem doutrinas de nicolaítas, doutrinas de demônios, doutrinas de fariseus, doutrinas de homens, mas existe a sã doutrina. Então assim, o papel da igreja é ser fiel ao seu chamado, salgar a terra, pregar o evangelho. E aí, quanto mais forte o púlpito, com a Bíblia sendo anunciada, naturalmente, a consequência disso é que cresce uma geração com uma visão mais bíblica das coisas, menos religiosa, menos estreita. E aí os jovens vão crescendo nesse ambiente, e Deus vai levantando um para falar na imprensa, outro para entrar na cultura e nas artes, o outro nas ciências. E não é a igreja que tem que largar e ir. Eu posso também encerrar a resposta ao senhor Pastel, amado senhor Pastel, dizendo... Por exemplo, John Stott, ele tem um comentário muito, muito conhecido sobre os modos que a igreja perde o foco. São 3 em Atos. Atos 4, Atos 5 e Atos 6. Atos 4 é a perseguição. A igreja pode ser combatida de fora para dentro, sendo perseguida. O sinédrio batendo, açoitando os discípulos. O segundo modo é a corrupção. É quando a igreja, de dentro para fora, Ananias e Safira, de dentro para fora tem pessoas mal intencionadas. Aí ele não conseguiu derrotar a igreja, os inimigos, nem com a perseguição, nem com a corrupção. Aí tem a terceira tentativa, que é a distração, que é Atos 6. Os apóstolos ficaram tão atarefados com a distribuição da cesta básica, que eles não oravam e não pregavam, que era o que eles tinham sido chamados por Jesus a fazer. E aí nasce o diaconato das mesas. Na verdade, eles falam, nós vamos nos dedicar ao diaconato da palavra e da oração. E vamos colocar outras pessoas
para o diaconato das mesas. Então, diaconato é uma palavra que significa ministério, serviço. Então, nós temos que entender que tem pessoas na igreja com o diaconato da palavra e da oração. Tem pessoas com o diaconato das mesas. E as duas coisas são de Deus. As duas coisas fazem parte da igreja. As duas maneiras a igreja influencia na sociedade. Porque se você fica só com as mesas, aí você vira só um partido social. Então, essa é a primeira tentação. O diabo fala para Jesus, olha, transforma essas pedras em pães. Vamos transformar tudo em pão. Vamos dar comida, vamos transformar tudo em pão. E com isso, vamos provar que somos filhos de Deus. Olha que discurso. Puxa, é o diabo falando. Porque não tem mais agora a dimensão do céu, não tem mais agora a dimensão espiritual. Virou só uma ação aqui. O diabo quer só a terra, ele mostra os reinos da terra para Jesus. Ó, eu te dou todos os reinos da terra, se você... Aí Jesus fala, não. Bem-aventurados os pobres em espírito, deles é o reino dos céus. Começa no céu. Bem-aventurados os que choram, serão consolados, né? Bem-aventurados os mansos, eles herdarão a terra. É o céu e a terra. Então o cristão, ele está nessa tensão. E Deus levanta pessoas em cada uma dessas áreas. Amém de novo. Para encerrar, hoje a gente está vivendo um momento turbulento na política. A gente acompanha, né? A gente não sabe... Entra pré-candidato, sai pré-candidato, a gente não sabe como, está polarizado, não está, a gente não sabe quem é de esquerda, quem é de direita, tudo misturado. Tanta coisa que a gente está vivendo, é um momento incerto na nação. Na sua visão, qual seria a chave da mudança que o Brasil precisa? Sim, no livro, pastor Ciro, a gente apresenta 3 eixos para essa resposta, 3 eixos, né? O primeiro é a igreja entender que as discussões políticas, elas acontecem no Estado democrático de direito, dentro da Constituição. Esse é o ponto de partida. E nós temos uma dupla fundamentação para isso. Primeiro, a lei, que vale para todos, que já é o suficiente, a Constituição diz isso. E segundo, a Bíblia. A Bíblia manda nós nos submetermos, né, às autoridades constituídas, e tem toda uma explicação no livro sobre isso, que é baseado na minha dissertação de mestrado pela PUC Minas. Então, esse é o primeiro ponto. Nós temos que ter discussões que respeitem as regras. Porque tem muita gente dentro da igreja e fora da igreja debatendo política, descumprindo regras, com mentiras, com boatos, com fake news. Fake news, por exemplo, é a estratégia dos fariseus quando Jesus ressuscitou dos mortos. Verdade. Lá em Mateus 28, ele pagava os guardas para dizerem mentiras que os discípulos tinham roubado o corpo de Jesus. Isso está registrado no Evangelho segundo Mateus. Gente perversa que faz isso. Então, o primeiro ponto é nós respeitarmos as regras, transmitirmos notícias sérias, conversarmos de modo sério. O segundo passo é que, se o ponto de partida é a lei, o modo das conversas acontecerem de acordo com toda a tradição jurídica, de acordo também com a palavra de Deus, é num ambiente de respeito, num ambiente de tolerância verdadeira. Não só tolerar ideias, mas tolerar pessoas. Jesus nos ensinou não só tolerar ideias, mas tolerar gente como a gente. Porque é fácil também tolerar palavras. Eu tolero a humanidade. Difícil é tolerar os corintianos, né? Que a gente estava falando aqui antes, né? Com certeza. Difícil é tolerar, às vezes... Difícil às vezes tolerar a pessoa que torce para o time diferente do seu, a pessoa que, né, que às vezes te fez algum mal. E o cristão é chamado para tolerar, respeitar as pessoas. Então, assim, as nossas conversas, a igreja pode fazer um papel bonito, né, nesse momento, se nós obedecermos Jesus. Nós não somos terroristas. Jesus não mandou a gente pegar espadas como cruzados para sair matando os outros. Ele mandou pegar cruz e entregar e ajudar as pessoas. Então Jesus não chamou cruzados, ele chamou crucificados. Então o ambiente das nossas conversas tem que ser um ambiente de respeito. Nós temos que insistir nesse ponto, né? Não agressivo, não violento. Essa não é a tradição do evangelho. Não é isso que Jesus ensinou. Pastor Batista, Martin Luther King, ele disse assim, né? Se formos extremistas, que sejamos como Jesus, extremista do amor, né? Paulo diz: o que depender de você, esteja em paz com todos. Só que parece que tem gente que acorda assim: eu vou brigar com quem hoje, né? Parece que tem gente que, quando você tem alguma ideia para perturbar mais alguém, nós temos que jogar água na fogueira, não gasolina na fogueira. Então é um momento de ser esse estabilizador, de as discussões acontecerem no nosso próprio meio e na sociedade de um modo equilibrado, razoável.
E em terceiro lugar, o debate político brasileiro ele vai avançar com a educação e com a ética. Ele vai avançar com o avanço da educação e o avanço da nossa valorização pela ética. Aliás, a sociedade brasileira fica falando que é contra a corrupção e é a favor da Lava Jato, e você vê muitas pessoas falando isso, que ninguém suporta mais a corrupção no Brasil. Aí essa semana vem mais agora 1,6 bilhões desviados de merenda escolar, né? Operação Prato Feito. Então vai dando, por um lado, um desalento de saber, por outro lado, tem que dar esperança. Porque se isso está sendo descoberto, se isso está sendo combatido, nós temos também que focar, às vezes, em candidatos, em novas candidaturas, em pessoas que estão aparecendo, que tenham essa bandeira de verdade, não da boca para fora. Porque fica pagando de defensor da ética, aí vai ver e aí vota na pessoa, tá na pessoa que não passa do teste. Então, assim, eu acho que esses 3 eixos do livro ajudam a gente a pensar também a curto, médio e longo prazo, né? A gente tem que entender que tem essa eleição esse ano, mas daqui 2 anos tem eleição municipal de novo, daqui 4 anos tem eleição novamente, estamos numa democracia, então a gente tem que agir a partir da lei imediatamente e criando um ambiente mais saudável de discussão no médio prazo, e no longo prazo nós vamos avançar muito na nossa política, na nossa nação, uma nação tão abençoada como o Brasil, né, gente? Tão abençoada como o Brasil, com o avanço da educação. O Brasil não tem uma universidade nem entre as 100 melhores em quase nenhum ranking. E nós somos hoje a 8ª economia do mundo, caminhando para ser a 5ª economia do planeta Terra. Então é um descompasso que não tem mais sentido. Está na hora da gente colocar na educação, e creio que nós, como pessoas que prezam pela Sagrada Escritura, podemos contribuir muito nesse sentido. Amém. Que Deus continue te usando, primo. Amém, primo. Nessa sua empreitada de levantar novos horizontes, novas formas de pensar, e que o nosso povo realmente tenha uma metanoia, uma mudança de mentalidade, né, em todos os âmbitos, crescendo em graça e conhecimento. Te agradeço. Obrigado. Estamos juntos. Isso aqui é a primeira vez de muitas vezes. Voltaremos. Deus te abençoe. Voltaremos. Obrigado, pessoal. Até o próximo IB Talk. Deus te abençoe. Um abração. Fique com a gente. Compartilhe. Curta. Deus abençoe.